Sexta-feira, 28 de abril, é destaque hoje aqui no Jornal de Blumenau. Trabalhadores ficam feridos em queda de estrutura em construção de prédio. Acesso à ponte volta a ser fechado no final de semana para obras de revitalização. PRF intensifica fiscalização em rodovias federais do estado durante o feriadão do trabalhador. Apresentações folclóricas movimentam o final de semana prolongado na cidade. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A massa de ar seco deve perder intensidade durante o final de semana na região e, com isso, o tempo no feriadão pode ficar mais nublado. Confira a previsão com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Neste final de semana, vamos seguir sobre a atuação da circulação marítima, que são os ventos mais úmidos que sopram do mar, favorecendo a condição de nebulosidade e algumas aberturas de sol. No sábado, tem condição para chuvisco isolado, principalmente nos extremos do dia, que é durante a madrugada e ao finalzinho da noite. A mínima variando em torno dos 19 graus e a máxima no sábado oscilando em torno dos 28 graus. Para o domingo, a circulação marítima vai atuar com mais frequência, mantendo a presença de mais nebulosidade, com algumas aberturas de sol e condição para chuvisco isolado em qualquer momento do domingo aqui na nossa região. A mínima variando em torno dos 20 graus e a máxima no domingo oscilando em torno dos 26 a 27 graus. Para o início da próxima semana, na segunda-feira, vamos continuar ainda com a condição de tempo mais firme, isso porque uma massa de ar seco vai atuar aqui sobre a região do Médio Vale e vai garantir um dia com bastante sol, variação de nebulosidade e temperaturas um pouco acima dos 30 graus durante a tarde. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Sete trabalhadores ficaram feridos com o desabamento de uma rampa de acesso a uma laje em um prédio em construção. O acidente aconteceu na manhã de hoje em Porto Belo, próximo à divisa com Itapema. Segundo os bombeiros, os trabalhadores estavam em cima da rampa quando ela despencou de uma altura de cerca de 5 metros. Um dos trabalhadores sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital. Os demais sofreram ferimentos leves. O prédio em construção tem 35 andares e deve ser entregue em 2027. Atenção motoristas, um trecho da rua Benjamin Constant está recebendo uma nova pavimentação. Hoje foi feito serviço de fresagem e amanhã será colocada uma nova camada asfáltica. E em virtude desse trabalho, o trânsito no local vai funcionar no sistema Siga e Pare neste sábado. Ainda neste final de semana, o acesso à Ponte dos Arcos estará fechado. Amanhã e domingo seguem os serviços de revitalização da ponte. No feriado de 1º de maio, na segunda-feira, o acesso à ponte vai estar liberado. E começou às 0 hora de hoje a Operação Dia do Trabalhador da Polícia Rodoviária Federal. A intensificação da fiscalização segue até a meia-noite de segunda-feira. A PRF vai manter a mobilização de policiais já executadas nas operações da Semana Santa e de Tiradentes, concentrando o efetivo extra em locais e horários de maior incidência de acidentes e de crimes. Os casos de doenças respiratórias seguem aumentando a procura por atendimento em unidades de saúde. A vacinação é a melhor prevenção contra a gripe. E para facilitar o acesso à vacina, não é mais necessário fazer o agendamento. Até o dia 31 de maio, segue a campanha nacional de imunização contra a influenza em Blumenau. Para se imunizar, a partir da próxima terça-feira, não haverá mais necessidade de agendamento pelo site.
A aplicação ocorre nas 33 salas ativas do município, localizadas tanto nos ambulatórios gerais quanto nas estratégias saúde da família. 2 ambulatórios gerais vão ficar abertos neste final de semana com atendimento à população. Amanhã e domingo, quem precisar de atendimento ambulatorial pode procurar o AG do Garcia ou o AG da Velha. O atendimento será realizado a partir das 7 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Doses de vacinas também serão aplicadas, mas apenas amanhã, sábado, no horário das 8 da manhã e 5 da tarde. Já na segunda-feira, devido ao feriado do Dia do Trabalho, todas as unidades de saúde vão estar fechadas, retornando com atendimento normal na terça-feira. Uma criança de 7 anos venceu a morte súbita e passou por uma cirurgia rara aqui em Santa Catarina. O caso aconteceu nesta semana em Florianópolis. Um cardiodesfibrilador que funciona em um microchip foi implantado no menino com sucesso. Ele passou por um evento de morte súbita devido a uma arritmia extremamente grave provocada por uma doença rara, a síndrome do QT longo. A criança estava na escola quando desmaiou e foi socorrida por um professor. O motivo só foi descoberto no hospital. O equipamento implantado age automaticamente em caso de nova parada cardíaca. A gente tem pacientes que estão sob risco de arritmias que levam à parada cardíaca. E como se a gente precisasse dar um choque para resetar o coração e o paciente não evoluir com uma morte súbita, né? Então esse foi o tipo de dispositivo, né, de aparelho implantado. Só que essa que foi feito aqui é uma tecnologia nova, é uma tecnologia especial, na qual a gente não coloca nenhum tipo de dispositivo dentro do coração e nem dentro da parte das veias. A gente coloca tudo por fora, na caixa torácica, mas por fora do coração. Dessa forma a gente consegue fazer a proteção do mesmo jeito. Se o paciente tiver uma arritmia grave, uma parada cardíaca, o aparelho é capaz de reverter e a gente evita complicações da presença de um dispositivo dentro do coração. Então, por exemplo, a gente pode evitar uma infecção dentro do coração, pode evitar uma trombose. Então é um aparelho novo que gera, além de proteger, a gente evita uma série de complicações. O aparelho não padronizado pelo SUS foi adquirido pela Secretaria de Estado da Saúde no valor de R$90 mil, após determinação do governo do estado, sensibilizado com a raridade do caso do menino. As nossas expectativas daqui para frente é que vida normal, né? Vida que segue. Graças a Deus que a medicina está aí, né? Estuda e Deus dá a sabedoria para eles para ter essa solução. E eu só espero que daqui para frente ele viva uma vida normal, né? Como ele sempre teve, porque ele nunca teve nada e de repente apareceu isso, né? O Festival Nacional de Folclore de Blumenau é o destaque do feriadão aqui na cidade. Mais de 20 grupos se apresentam pela cidade. Agora há pouco teve início oficialmente a programação do 15º Festival Nacional de Folclore de Blumenau, o FestFolk. Até a próxima segunda-feira, o evento terá a participação de 21 grupos de 7 estados brasileiros, que irão conduzir o público por uma viagem pelo folclore do país. A programação completa está disponível no site da Inarte. A abertura aconteceu no Parque Vila Germânica e todas as apresentações serão gratuitas. Boa noite. A bola está rolando nesse exato momento no Complexo Esportivo do SESI para a sequência da Liga Nacional de Futsal. A equipe do Blumenau está enfrentando nesse exato momento a equipe do Esporte Futuro, lá de Toledo, no Paraná. Equipe que vem para disputar pela primeira vez a competição. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, bola rolando também no Heriberto Wilson, clássico de Santa Catarina. Criciúma e Avaí estão se enfrentando nesta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Criciúma tem 100% de aproveitamento e o Avaí, né, vem aí
de uma derrota, mais uma derrota fora de casa, tenta buscar a sua recuperação dentro da competição. Amanhã, 17 horas, tem a Chape em campo. A Chapecoense enfrenta a Ponte Preta lá na Arena Condá. A Chapecoense que vem de uma vitória elástica até no último compromisso em casa diante da Tombense, agora busca a segunda vitória dentro da competição. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, os jogos sábado e domingo. No sábado, Fortaleza e Fluminense, Coritiba e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, Santos e América Mineiro, Bragantino e Cruzeiro, e o Galo recebe o Atlético do Paraná. É um compromisso, inclusive esse jogo é jogo de Taça Libertadores da América, né? Esse jogo de Taça Libertadores da América. E no domingo nós teremos aí Flamengo e Botafogo clássico domingo. Também nós teremos Internacional e Goiás, e Cuiabá e Grêmio Porto Alegre. Segunda-feira a gente destaca o final de semana esportivo para você que nos acompanha. Na terça-feira acontece a apresentação oficial do Clube Atlético Metropolitano visando o início do Campeonato Catarinense da Série B. 14 atletas já foram anunciados, os demais devem ser anunciados ainda no final de semana. Para aí sim, trabalho em 2 períodos no CT Romeu Guiorgue na próxima terça-feira, dia 2 de maio. A estreia do Verdão é no dia 4 de junho, jogando contra o Santa Catarina fora de casa. E o desafio de vender os passaportes continua, R$ 100 para você acompanhar todos os jogos. É só ir no SIC, na loja oficial do clube, e comprar o passaporte para o Campeonato Catarinense de Futebol. Não vai? Não faz mal, contribua, ajude. Daqui a pouco nós vamos ter a municipalização do Complexo Esportivo SESI. Podemos não ter um time, né? Então a gente precisa manter esse time de portas abertas. Um abraço, ótimo final de semana, bom feriado, parabéns para você, trabalhador. A seguir, vamos falar sobre o aumento de custos na Câmara de Vereadores de Blumenau. Voltamos já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Nos 100 primeiros dias deste ano, o governo de Santa Catarina encurtou muitas distâncias. Com os 500 quilômetros da rede de energia trifásica em implantação, o governo se aproximou do agricultor. E os produtos catarinenses estão chegando mais longe. Nós tivemos o maior volume de exportações da história, alcançando mais de 170 países. Isso é Santa Catarina levada a sério. Governo de Santa Catarina. Cuidado, prevenção e acolhimento são palavras que regem nossa missão como empresa. O Jardim da Saudade está há mais de 50 anos dando suporte nos momentos mais delicados. Com a melhor infraestrutura de Blumenau, nossos profissionais são treinados para acolher com amor. Conheça nossos planos. Planos a partir de R$ 19,80 mensais, com desconto no cartão de crédito, consultas gratuitas com o clínico geral, clube de benefícios exclusivos, descontos em academias, lojas e restaurantes. Planos para até 10 pessoas. Opções de compra de jazigos com condições especiais de pagamento, com parcelas a partir de R$ 248 mensais e assistência 24 horas. Conheça o Jardim da Saudade. Nossa missão é acolher com amor em todos os momentos e eternizar a memória daqueles que deixaram saudades. Fale com os nossos consultores através do nosso telefone ou através do nosso site. Ligando este mês e mencionando que você viu o comercial do Jardim da Saudade, você ganha um super presente: R$ 1.000 de desconto na compra do seu jazigo. Nossos óculos nos acompanham em todos os momentos. Por isso precisamos de qualidade, conforto e algo com o nosso estilo. A Look Óptica conta com profissionais especializados que fornecem o melhor atendimento. Contamos com um laboratório próprio, garantindo uma entrega ágil e um cuidado maior com seus óculos. Look Óptica, seguindo junto com você em todos os momentos. Localizada no coração de Blumenau, na rua 15 de novembro, 963, Centro.
domingo é dia daquele almoço em família. Pensando nisso, criamos um cardápio super especial para todos os gostos. Varanda da Vila, sabor inconfundível. Há 50 anos nasceu uma rosa e dela floresceu a esperança. A Rede Feminina de Combate ao Câncer presta serviços gratuitos de apoio de prevenção do câncer do colo do útero e diagnóstico precoce do câncer de mama. São 5 décadas de carinho, acolhimento e melhoria na qualidade de vida. Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau. 50 anos. Histórias que florescem esperança. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo o nosso bloco de entrevista, hoje recebendo o vereador Diego Nazato, do Partido Novo. Obrigado, Diego, pela participação. Eu que agradeço, muito feliz em estar aqui com vocês e com os espectadores da Galega. O senhor, a bancada do Partido Novo, foi contra um projeto apresentado e discutido na semana passada que amplia o número de assessores para os vereadores em Blumenau. Não só foram contra, como nesta semana, apresentaram um memorando à mesa diretora da Câmara, abrindo mão desta iniciativa. Não é necessário ter 4 assessores, vereador? Bem, Jorge, é muito importante eu relembrar a toda a população de Blumenau que toda a minha campanha foi pautada e foi sustentada na austeridade fiscal. Eu tenho entendimento de que o governo muitas vezes gasta demais e gasta mal. E quando a gente fala de aumentar o volume de assessores da Câmara de Vereadores, eu particularmente entendo que essa não seja uma atividade fim, ou seja, não é exatamente isso que a população demanda. E quando você coloca mais pessoas para dentro do sistema, significa que é menos recurso que vai para uma obra de pavimentação, de drenagem, para adquirir uma vaga em creche. E é exatamente isso que vai ser o meu mote de trabalho ao longo dos próximos 2 anos. Eu que assumi recentemente, no finalzinho de dezembro, com a expectativa de que, falando e fazendo, por isso que apresentamos esse memorando, a gente vai conseguir convencer cada vez mais vereadores e também a população de que existe um jeito diferente de fazer política. Tem que deixar claro também que isso não é uma prática ilegal. A Câmara de Vereadores tem o direito de gastar até 5% do orçamento do município. Não chega nem perto desse custo, Não faço nem ideia quanto é, mas não é 5%. Então, há um espaçamento financeiro, para essa possibilidade. Mas se questiona muito sempre que se mexe com recursos públicos, vereador? Sim, existem justificativas plausíveis de demais vereadores em defesa desse volume um pouco maior de cargos de assessores. Não faço juízo de valor, é claro que é um posicionamento individual de cada parlamentar, eles têm soberania sobre o seu voto, então eu gosto de apresentar à população aquilo que eu particularmente considero mais adequado. Jamais vou expor colegas vereadores que tenham posicionamentos diferentes, porque acho que isso é responsabilidade do eleitor. O eleitor tem que acompanhar os trabalhos da Câmara de Vereadores, tem que acompanhar o mandato de cada um dos vereadores e ver aquilo que cada um deles apresenta de argumentos. Certamente existem bons argumentos em favor da criação desses novos cargos, mas repito, o meu entendimento é que a gente pode deixar esse recurso para que seja aplicado de outras formas. E um outro apontamento que eu fiz, inclusive no momento de discussão da matéria dessa casa, na Casa Legislativa, é que quando nós colocamos mais um assessor à disposição dos nossos gabinetes, significa que, de certa forma, teremos um favorecimento de quem já está lá dentro. Porque, naturalmente, quem está trabalhando no gabinete de um vereador vai pedir votos para ele na próxima eleição. Então, cada vez mais a gente cria dificuldades para quem quer participar da política vindo de fora. Então, quando tu coloca mais pessoas dentro dos seus gabinetes, significa mais cabos eleitorais, mais favorecimento daqueles que já estão dentro. Isso é mais um apontamento que eu fiz em defesa de não termos esse cargo adicional. Outra proposta que gerou polêmica e foi aprovada foi o aumento do Vale Alimentação, muito superior ao que os servidores públicos recebem. O Vale Alimentação na Câmara passou para R$ 35,00 diário. E também a possibilidade de parlamentares terem acesso ao Vale Alimentação e estagiário.
Isso também provocou muita discussão interna lá, né? Sim, o apontamento que eu fiz é que quando a gente fala de vale alimentação ou vale refeição, é uma pauta muito nobre. O vale alimentação dos servidores da Câmara girava em torno de R$ 22,00 e essa proposta atualizou para ele chegar no valor de aproximadamente R$ 35,00. Até aí, eu particularmente não veria muito problema. Também foi feito um ajuste para que os estagiários recebessem esse valor. Só que eu não consegui votar favorável porque eu não concordei com outros termos dessa mudança, que seriam a inclusão do vale alimentação para os vereadores, que não receberiam até então, e também que esse vale alimentação contemplasse sábados, domingos e feriados. Daí eu acho que acabou passando um pouco do ponto da razoabilidade, por isso que eu orientei voto contrário. E essa medida também é um apontamento feito por mim e pelo vereador Tuca, e nós decidimos abrir mão, inclusive, desse vale alimentação, vale refeição que teremos direito. E foi essa a falta de razoabilidade para que a matéria recebesse o meu voto contrário. Essas discussões acontecem porque, mais uma vez, né, sobra dinheiro no orçamento da Câmara Municipal de Blumenau. Já houve um movimento no passado para tentar diminuir esse repasse para 3%, né? Mas nunca consegue se avançar, porque justamente quem tem que aprovar isso são os próprios vereadores. Sim, inclusive em 2021, quando estive à frente da Câmara de Vereadores como suplente durante um período de 3 meses, fiz apontamentos e sugestões de alterações ao plano plurianual do município e apontei uma mudança no volume de recursos que deveria ser repassado à Câmara de Vereadores. Se eu não me engano, foram da ordem de R$45 milhões os apontamentos que eu fiz para alterar o PPA. Porque a Câmara reiteradas vezes devolve recursos aos cofres do município porque não dá conta de utilizar todo o recurso que recebe. É o volume de recursos do 10º. Então, se sobra tanto recurso todos os anos para a Câmara, chegou o momento da gente revisar sim esse 10º e deixar o recurso já na mão do município, do Executivo, que é quem vai fazer a destinação dos recursos para obras, para melhorias para a comunidade. Estamos falando em política, não dá para passar pelo Partido Novo e lembrar que o Novo optou agora por utilizar uma parte do fundo partidário e já admite até alianças. É uma mudança de comportamento do partido. Com isso, ele não se aproxima do que ele tanto criticou até agora na política? Bem, Jorge, eu fico feliz que a gente tem a oportunidade de esclarecer isso aqui para todos os espectadores e dizer que o Partido Novo sempre previu alianças. O nosso estatuto não passou por reformas nesse sentido. O Partido Novo sempre pôde fazer coligações. É claro que ao longo dos últimos anos optamos por não fazer coligações porque era um movimento de criar uma identidade do partido. Só que chegou um momento de maturidade na política local e nacional em que a gente precisa sim abrir as portas para o diálogo saudável, sem negociações espúrias. Aquilo que é bom da política, a negociação sensata. Então o Partido Novo certamente vai procurar fazer boas alianças para as eleições do ano que vem em Blumenau e na região, sempre pautado com princípios e valores, pensando no que é melhor para a cidade. Quanto à utilização de recursos, já são cerca de 8 anos desde a homologação do Partido Novo, e gostaria de complementar dizendo que o nosso modelo de financiamento, por meio do não uso do fundo partidário, se mostrou inviável. Não podemos devolver o recurso. O Partido Novo tentou, apresentou propostas de lei para devolver esses recursos, mas não pode, foi impedido de fazer isso, porque se devolvesse, o recurso seria gasto com os demais partidos e não iria voltar simplesmente ao erário público. Então, o que mudou? Hoje o partido aprovou que os recursos provenientes dos rendimentos do fundo partidário serão utilizados para manter os diretórios. É claro que o recurso de fundão eleitoral, esse a gente consegue devolver e a gente nunca utilizou o fundão eleitoral, mas o fundo partidário passaremos sim a utilizar os recursos do rendimento desses mais de 100 milhões de reais que o partido tem em suas contas e não consegue devolver. O Congresso Nacional, desde 2015, aprovou diversas mudanças que acabaram praticamente matando todo o nosso modelo original de financiamento. De lá para cá a gente foi impedido de receber recursos de empresas, algo que o Partido Novo contava, e principalmente o teto de no máximo 10% dos rendimentos do ano anterior para doações de pessoa física. Ou seja, eu só posso doar para minha campanha, eu como pessoa física, Diego Nazato,
10% dos meus rendimentos do ano passado. Declarados no imposto. Exatamente. Isso significa que os candidatos do Partido Novo muitas vezes não conseguiriam financiar suas próprias campanhas nem com recursos próprios. Isso, no meu entendimento, foi uma manobra do Congresso Nacional para sepultar iniciativas como a nossa. Bom, o Partido Novo tem condições, na opinião do senhor, de vencer uma eleição na majoritária aqui em Blumenau? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Tivemos a participação de Odair Tramontim na última campanha, sem qualquer tipo de experiência com campanhas políticas. Na verdade, o partido participando de uma campanha, inclusive para vereador pela primeira vez na cidade, eu também candidato pela primeira vez, e tivemos um resultado excepcional. Tanto é que temos 2 vereadores na Câmara sem utilizar recursos públicos na campanha, e Odair Tramontim quase emplacou o segundo lugar e foi para o segundo turno. Então, em conversas pelas ruas, em contato com a comunidade, o nome do próprio Odair Tramontim ainda é muito ventilado como um dos favoritos. É uma pessoa que se mostrou muito qualificada, ganhou mais corpo e experiência ainda participando como candidato a governador de Santa Catarina nas últimas eleições, e eu vejo com bons olhos caso ele opte por se candidatar novamente ano que vem. Existem outras alternativas do partido ou ele se limita ao Tramontim? O partido segue com tratativas e conversas para compor a chapa tanto de prefeito, tanto de vice-prefeito e vereadores. Todas essas conversas ainda estão abertas, né? Quais são as prioridades do senhor e as principais demandas na Câmara de Vereadores? Bem, os meus principais apontamentos na Câmara de Vereadores serão para livrar a população blumenauense das amarras que o poder público acaba trazendo para ela. Eu costumo dizer que no mundo público muitas vezes são criadas dificuldades para que se possa vender facilidades. Então, para você que é empresário, empreendedor de Blumenau e que muitas vezes sofre para conseguir deixar em ordem, por exemplo, a sua lanchonete com todas as obrigações da vigilância sanitária, esse é um tema do âmbito estadual que eu acho que precisa ser amplamente discutido, e tantas outras normas, burocracias que a gente tem no município muitas vezes atrapalham e deixam a pessoa na mão de fiscais que podem ser mal intencionados, né? Então, se existe uma burocracia que acaba fazendo com que você opere de alguma forma na irregularidade, o fiscal tem aquele poder de barganha. Então a gente está fazendo, junto com o gabinete do vereador Tuca e outros vereadores, uma revisão da legislação municipal, do Código de Posturas da cidade, e vamos apresentar cada vez mais propostas para desburocratizar e principalmente combater qualquer tipo de iniciativa em favor do aumento de impostos. A gente não tem mais qualquer espaço para aumentar o volume de arrecadação do município. O munícipe de Blumenau já paga demais, então a minha expectativa é que a gente consiga fazer ressoar esse movimento de reduzir os impostos na cidade e entregar cada vez mais recursos diretamente no bolso do cidadão para que ele compre os serviços que ele deseja. Nesta revisão do Código de Postura, já houve algum avanço, vereador? Sim, inclusive em 2021, enquanto estive na posição de suplente, foi feito uma parceria com o gabinete do vereador professor Gilson e foi feita uma reformulação, na verdade foram extintas algumas leis, e eu posso citar aqui, por exemplo, normas e burocracias que existem e a população muitas vezes nem sabe, né? Em Blumenau era proibido você ter ninho de formiga no quintal da sua casa, sujeito a multa. Então são leis inócuas. Outra lei inócua que existia no ordenamento jurídico da cidade, a pessoa não tinha o direito de lavar o seu carro no domingo na frente da sua casa, no espaço da calçada ou da rua pública, proibido por lei. Só que são leis tão inócuas que só atrapalham o ordenamento jurídico e, repito, colocam você que nem sabe em uma situação de irregularidade. Então, você lavando seu carro no domingo, na frente de casa, estava sujeito a ganhar uma multa e não sabia. E é por isso que a gente vai atuar para revisar o máximo de leis ao longo desse espaço de tempo de 2 anos que ainda tem pela frente. Vereador, obrigado pela sua participação. Imagina, um prazer estar aqui, sempre à disposição de vocês. Obrigado. E aqui nós fechamos a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa a partir das 11 horas da noite. Uma ótima noite para você, um ótimo feriadão. A gente se vê aqui na próxima terça-feira. Até lá.